bem, pessoal, agora, né, depois dessa relaxada, né, depois dessa estimulada, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui gestão de materiais, né? Eu sei que já me disseram que eu tenho que escrever um pouco mais baixo, mas é que eu tenho um complexo de ser baixinha, sabe? Então eu acabo escrevendo um pouco mais alto. E eu estou sem salto, daí eles estão mandando eu escrever mais baixo. Tá bom, beleza, escrever mais baixo. Pessoal, vamos começar falando do ciclo de materiais. É importante para vocês têm aí no material de vocês um ciclo, um desenho, né? Esse desenho, eu coloquei ele ali, coloquei em sala de aula também, ele serve como mapa mental para vocês. Se vocês decorarem todas essas etapas aí, o que cada uma delas envolve, cada uma delas segue, vocês vão estar com a parte de gestão de materiais muito bem descrita aí na cabeça de vocês, tá? Então, olha, vamos trabalhar, vocês vão acompanhando aí, eu vou pontuando aqui, vou explicando rapidinho e vocês vão fazendo as anotações se acharem pertinentes aí em relação ao ciclo de materiais, que ele tem um objetivo, né? De fazer o que o ciclo de materiais, ou a gestão de materiais? Ele tem por objetivo suprir todo o estoque, né? Suprir todo, não somente o estoque, né? Suprir toda a empresa com as matérias, com os materiais utilizados por todos os setores. Então, ele tem esse objetivo, não só esse, entre outros, né? Então, quando o início do ciclo de materiais, ele começa lá com os clientes. Tá? Então, quem seriam esses clientes dentro da empresa? O cliente é todo o cliente interno e o cliente externo. Os clientes internos são todos os setores que você tem lá dentro da empresa. Desde do RH, do marketing, do departamento de limpeza, né, do pessoal da expedição. São todos os setores, tá, dentro da empresa que fazem parte do cliente interno, como cliente interno. Tá? Então, esses clientes, eles vão fazer o quê? Normalmente são eles que levantam a necessidade de comprar alguma coisa. Eles é que vão dar o sinal de demanda. Tá? Esse sinal de demanda para o setor de compras. Como é que o setor de compras vai saber o que é que ele tem que comprar se alguém não disser para ele que ele tem que comprar? Lógico, mas ele tem um sistema de reposição, né, contínuo, tem um sistema de reposição periódico, que é determinado, periódico, a cada período, né, vai estar sendo reposto o que tem que colocar no estoque. O contínuo, né, acontece conforme o estoque vai chegando na quantidade mínima determinada. Mas, fora isso, como é que você cria essa necessidade? Então, o cliente, ele é aquele que vai identificar, de repente, a necessidade de comprar uma matéria-prima diferente, ou de produzir alguma coisa diferente, ou verificar o que o concorrente está fazendo, e vai dar o sinal de demanda para o camarada que está... Ó, a Isabel empurrou todos os pincel para lá, é brincadeira, né? Tá? Vão fazer o quê? Que vai pegar o departamento de compras, que ele inicia nesse momento aqui. Tá? O departamento de compras, ele inicia aqui. Fiz uma flecha torta aqui. Tá? Ele inicia aqui. No momento em que o cliente interno ou externo passou esse sinal de demanda para o setor de compras, o comprador vai começar a perguntar o que ele tem que comprar, como, né, quando, quanto, né? Ele vai começar a se fazer essas perguntas. Por que ele vai verificar? O que eu tenho que comprar? Então, eu tenho um sinal de demanda de um cliente, então eu vou fazer a descrição junto com... é o setor de compra que faz a descrição? Não, a descrição vem daquele que está solicitando a mercadoria. Ele vai passar todas as informações, mas, né, o comprador vai relacionar, vai digitar certinho, fazer toda a descrição lá. Como que eu tenho que comprar essa mercadoria? Né? Eu tenho que comprar como ela? Quais os métodos de compra? Eu compro pela internet, eu compro pelo sistema DDI, que é um meio eletrônico de compra, eu compro pelo cartão de crédito, eu compro pelo sistema por leilões. Qual é o método que eu vou usar para comprar? Compras o setor vai estar já identificando aqui nesse sinal e fazendo essa avaliação. Quando que eu tenho que comprar? É para hoje? É para daqui 15 dias? É para daqui 20 dias? Ou não, eu tenho que mandar produzir esse material, demora muito tempo, né? Tem um tempo de reposição, um tempo de atendimento. Eu tenho que saber quando que essa mercadoria precisa estar dentro da empresa, né? E o quanto é para saber o quê? Eu não posso comprar nem mais e nem menos. Eu tenho que comprar a quantidade certa para manter o meu parque produtivo, a minha indústria trabalhando, sem estar sobrando mercadoria lá, estar com o dinheiro parado.
Então, no momento em que eu consigo deixar isso tudo certinho, o sinal de demanda, aí vem a tal perguntinha, né? De quem? Né? De quem que eu vou comprar, né? E aí entra, então, o fornecedor. Né? O fornecedor, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que identificar esse fornecedor. Eu vou ter que fazer um levantamento desse fornecedor entre os que eu tenho como ativo, tá? Os fornecedores ativos e os fornecedores em potenciais. Né? Os fornecedores ativos são aqueles que já têm por hábito me atender constantemente, aquele que você já faz os sistemas de compra, recompra simples, compra modificada, que você já é atendido por ele de alguma maneira. E o fornecedor em potencial é aquele que você pode estar fazendo um levantamento, fazendo um cadastro com ele e verificando a possibilidade dele estar te atendendo também. Quer dizer, você sai da mão de um único fornecedor e passa a ter vários fornecedores com potenciais para te atender caso você tenha necessidade. Tá? E o setor de compras ele tem que ter um relacionamento muito bom com esses fornecedores, porque se de repente ele precisar de uma compra imediata, se ele não comprar um pouquinho de cada fornecedor, o que vai acontecer? Na hora que você mais precisar, o fornecedor não vai te atender. Por isso que é importante você ter um bom relacionamento com o seu fornecedor. Muito bem, então, o setor aqui, o cliente identificou uma necessidade, passou um sinal de demanda para o compras identificou o fornecedor, agora então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar, não é isso que vocês têm aí? Né? Eu vou fazer a compra, eu vou comprar. No momento da compra, eu tenho que fazer todo o planilhamento, passar os orçamentos, recebi o orçamento, vou planilhar preço, prazo, condições de pagamento, tempo de entrega, localização do fornecedor, porque isso vai envolver custo do frete, né? Vou ter todos esses quesitos aí para poder fazer a planilha, para planilhar, né, esses dados. Depois que eu planilhei os dados, então eu seleciono um fornecedor. Né? Selecionei o fornecedor, passo o pedido de compra e fico, então, aguardando a mercadoria chegar. Né? Só que daí, entre aguardar a mercadoria chegar e ela chegar, efetivamente, eu faço um acompanhamento do processo dela. Eu, enquanto compradora, fico observando como é que está o processo de entrega da mercadoria e vou acompanhando essa fase de entrega aqui do produto. Então, eu faço um acompanhamento. Tá? No momento em que depois que eu fiz o acompanhamento, a mercadoria chegou, então eu vou fazer o recebimento, né, e o armazenamento. E aqui eu vou dividir, né, recebimento e o armazenamento em duas partes. Né? Recebimento e o armazenamento. Tá? O que acontece aqui? No momento em que eu recebo a mercadoria, o comprador recebe a mercadoria, ele vai fazer uma verificação. Tá? Ele vai fazer uma verificação e uma conferência no momento do recebimento da mercadoria. Ele vai verificar se tudo que ele descreveu no momento que ele efetuou a compra, se realmente foi atendido. Se todas as especificações estão corretas, se não está faltando nada, né, se não está faltando nenhum produto, se não foi trocado mercadoria, se está tudo de acordo com o que foi anteriormente, né, descrito e acordado entre as duas partes. Verifiquei, conferi qualitativamente e quantitativamente, né, qualidade, quantidade certinha, então eu autorizo, passo uma autorização para o setor financeiro fazer a compra, né? Porque senão o setor financeiro fica esperando, vamos colocar aqui em vermelho aqui, eu faço uma autorização para o financeiro. Fazer o quê? Fazer o pagamento, tá, gente? Falei compra, falei errado, né? Fazer o quê? Eu autorizo o financeiro a efetuar o pagamento do fornecedor. Só nesse momento é que a nota fiscal sobe para a tesouraria ou sobe para o financeiro para efetuar o pagamento, para poder fazer a programação do pagamento, ok? Está tudo ok aqui, libero a mercadoria para o armazenamento agora. Chegando lá no armazenamento, eu tenho que fazer o quê? A classificação, né? Tem que fazer a classificação do material. Né?
Por que eu tenho que classificar o material? Eu tenho que separar o material de forma ordenada, eu tenho que combinar o que é com o que, peso, medida, extensão, né, até as especificações de cada item. Eu tenho que separar, eu tenho que cadastrar aqueles que faltam, né, fazer o cadastramento dos itens que faltam. E eu tenho que fazer também codificar aqui o material. Entre as outras coisas, aí as principais, codificar o material. Quando eu faço o cadastramento, faço a especificação também, faço a verificação, faço o cadastramento, coloco todos os produtos que estão faltando, que não estão relacionados também ainda no meu estoque, e eu faço a codificação. No momento em que eu codifico o material, o produto, é o momento em que ele recebe o código de barra. Tá? Ele recebe o endereço dele. Para onde que ele vai? Para onde que eu vou armazenar esse produto? Eu vou armazenar ele lá eu vou colocar ele na prateleira? Né? Não, eu vou colocar ele no rack. Eu vou colocar esse produto, vou armazenar ele no pallets. Né? Vou colocar ele nos containers. Né? Aonde que eu vou armazenar esse produto? Onde que eu vou colocar? Em qual prateleira, em qual gaveta, em qual local, em qual andar, em qual rua, em qual avenida, dependendo da estrutura, layout que tiver para armazenar essa mercadoria do tamanho do armazém. Né? Então, no momento em que eu dei o código, eu vou direcionar esse produto para algum desses itens aqui. Tá? Quando eu trabalho com pallets aqui, quando eu quero colocar em pallets, você vai fazer o quê? Geralmente você faz cargas, quando é a opção da empresa, trabalhar com cargas unitizadas. Né? Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar um pallet, vai colocar, ele vai encostar na parede e vai fazer aquelas cargas verticais enormes para poder ganhar espaço dentro do setor do armazém. Aí até mesmo fica fácil de você manusear depois a mercadoria, que você vai passar ela, vai transportar, colocar direto num caminhão, vai mandar ela inteira. Então, você acaba unitizando essa carga nesse momento aqui. Ok? Muito bem. Passando para frente. Recebi, armazenei. Né? Então, agora eu tenho toda aqui nessa parte de movimentação que eu coloquei de prateleira aqui, que eu vou chamar de movimentação interna. Tá? Essa minha movimentação interna nada mais é do que tirar as mercadorias de dentro, né, da prateleira, do rack, dos pallets ou dos cantões flexíveis e transferir ela para outro lugar, para fazer o manuseio dela interno. Dependendo da estrutura que tiver dentro da empresa, você vai precisar de equipamentos, né, equipamentos não simples, você vai precisar de empilhadeiras, vai precisar de elevadores, vai precisar de escada rolante, de ponte rolante, para você fazer o transporte dessa mercadoria. Tá? Então, essa movimentação interna ela acontece dessa forma. Se é uma empresa menor, a movimentação interna ela acontece mais simples. Você usa equipamentos mais simples. Você usa aquelas empilhadeiras manual, ou então aquelas que você usa, né, só o carrinho, que são elas são numa estrutura um pouco média, elas não são altas, não são para grandes estruturas. Então, você vai fazer a movimentação interna através desses equipamentos. Okay? Saindo, então, da movimentação interna, nós vamos para a armazenagem do produto acabado. Né? Então, o que seria essa armazenagem do produto acabado? É o produto pronto, seria exatamente o meu estoque. Né? O que acontece? No estoque nós temos, né, vamos colocar aqui, nós temos alguns tipos de estoque. Nós temos o estoque da matéria-prima, né, o estoque da matéria-prima, nós temos o estoque do produto acabado, okay, que é depois quando o produto está pronto, né, para poder ser vendido. Nós temos o estoque dos produtos em consignação. Né? O que mais? Vamos lá. Nós temos o estoque, produtos em trânsito. E temos também aqui, que eu estou esquecendo, que é o produtos, né, em processo. Ok? Então, veja só. Estoque da matéria-prima. É a matéria-prima básica. É o insumo, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo da chapa de alumínio que vira panela, porque parece que são tão simples, né? Então, nós temos aqui o estoque da matéria-prima. É as minhas chapas de alumínio que eu compro lá, que elas não têm, é o insumo básico de uma indústria de alumínio lá. Então, eu tenho as chapas de alumínio aqui.
Acabou, o produto virou produto acabado, né? Então, as panelas prontas eu coloco no meu estoque produto acabado. Quando ela está lá em fase de processo, ainda que ela não está virando, ainda não é nem panela e nem mais alumínio, como chapa, ela está em processo, ela está dentro da indústria. Tá? E como ela está em consignação? Consignação é quando eu tenho uma outra unidade ou um parceiro em que vai revender essas panelas para mim e eu vou enviar para lá e ela vai ficar na loja desse meu parceiro, desse meu amigo, desse meu cliente ou da minha unidade, lá no estoque dele e só vai sair de lá quando ele vender a mercadoria. Enquanto ela estiver lá sendo exposta, sendo mostrada, ainda, né, ela faz parte do meu estoque da indústria. Ela está em consignação. Eu não posso tirar ela do meu controle de estoque, porque ela faz parte do meu inventário. Né? E também não é ainda do estoque do meu cliente, porque ele ainda não comprou. Então, ela está no meu estoque como em consignação. Por que eu não posso deixar ela como estoque total? Porque no momento em que eu for fazer a venda, vai aparecer que eu tenho um produto lá que, na realidade, eu não tenho. Né? Porque ele está lá na loja do meu cliente. Certo? Então, só quando eu preciso saber aonde é que estão, quando eu vou fazer o inventário, eu quero saber onde que está cada mercadoria, aí eu faço, então, um levantamento e verificar onde que está cada item. Nós temos também o estoque produto em trânsito. Enquanto eu estou enviando a minha mercadoria para esse meu parceiro, e ela está em trânsito, sei lá, 5, 6 dias, uma semana, dependendo, né, da onde que você mandou essa mercadoria, ela tem que estar em algum lugar, eu tenho que colocar ela dentro do meu sistema de contábil, de estoque, em algum lugar. Então, aonde que eu vou colocar ela? Eu vou colocar como estoque em trânsito, porque ela está no trânsito. Ela ainda não está em consignação no meu cliente, ela não está no meu estoque, mas ela está em trânsito. Então, eu vou controlar exatamente quanto de matéria-prima eu tenho circulando pelo país até chegar no meu cliente, no meu vendedor. Okay? Então, isso são os estoques. E aqui, então, na armazenagem, ela passa por esse processo aqui. Agora, o que acontece? Quando eu tenho esse estoque aqui, eu vou fazer o quê? Eu trabalho com esse estoque, eu tenho que ter uns indicadores de análise. Eu tenho que estar analisando, né, o meu estoque. E aí, nos indicadores de análise, ele serve para quê? Para verificar se ele está circulando, se ele está parado, se ele está sendo vendido, qual é, né, aonde que está o produto. Eu tenho que estar analisando sempre o meu estoque. Então, alguns indicadores de análise que nós temos, que são os inventários. Nós temos inventários contábil, né, o inventário físico, e aí nós temos dois tipos de inventário. Nós temos o periódico e nós temos o rotativo. Tá? O inventário periódico é aquele inventário que você vai fazer, que é feito dentro da empresa, uma vez por ano, no máximo 2, dependendo da empresa, mas onde você fecha toda a empresa, faz aquela força-tarefa, envolve todo mundo e conta-se todo o estoque da empresa. Tá? Geralmente, não é regra, né? Acontece aí junto com o fechamento do ano fiscal. Fechou o ano fiscal, você quer fazer um levantamento para balanço, para contabilidade, aí você faz um balanço e faz um inventário periódico, né, que é de períodos. O rotativo é aquele inventário que você faz constantemente, permanentemente dentro da sua empresa. Você vai manter ali 1 ou 2 pessoas contando o estoque sempre contando. Tá? E aí, a cada período. Então, você vai falar assim, olha, então, a cada 3 meses, mais ou menos, eu vou contar, você vai estipular isso na empresa, né? Ele vai contar o estoque. Conta todo o estoque? Não conta todo o estoque. Ele vai contar um percentual dos itens da classe A, um percentual dos itens da classe B e um percentual dos itens da classe C. Tá? Ele vai contar. Geralmente é mais do A, médio do B e menos do C, porque o C é o mais volumoso. Tá? Então, você vai contar menos dele aqui. Então, nesse período, você vai contar esses estoques e vai fazer o levantamento se está faltando mercadoria, se não está. Se estiver faltando, você vai verificar onde que está e você vai fazer o ajuste com o teu contábil. Okay? Aqui, você não fecha a empresa e você, né, conta constantemente, sempre vai ter 1 ou 2 pessoas para contar todo o estoque. Fechou? Beleza, então vamos agora, depois que nós fazemos toda essa contagem dentro do estoque, nós temos a expedição. Vocês estão seguindo aí, né? Que vocês viram que eu já não virou mais fluxo aqui, a minha sequência aqui, né? Então vamos lá. Então vamos para a expedição.
A expedição é o momento onde eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar saída do estoque da minha mercadoria para o meu cliente final. Lembra? O meu cliente lá, o final, no caso, que pode ser o interno ou o externo. Né? O cliente que gerou aquele sinal de demanda para que eu começasse a fazer a compra. Então, esse cliente, né, eu vou ter que fazer a retirada. No momento de retirada da mercadoria do estoque, eu posso retirar de qualquer jeito? Não. Eu preciso de uma requisição de material para tirar o material. Eu preciso de uma autorização. A mercadoria não pode sair de qualquer forma, porque senão como que você vai controlar? Né? Até para que dentro dos indicadores de análise aqui, eu não coloquei aqui para vocês, que tem também o nível de atendimento. Dentro do nível de atendimento, você vai fazer o quê? Você vai verificar aqui no momento em que você gera essa requisição, quanto que o cliente, quanto que a empresa, os funcionários, os colaboradores, os gestores, os setores foram atendidos durante um período de tempo. Foi emitido quantas solicitações de retirada de mercadoria e foi atendido em quantos. Aí vai ter um percentual. E esse percentual vai te dizer se você está sendo, se o estoque, o gestor de estoque, está sendo eficiente no seu nível de atendimento. Tá? Outro indicador aqui que faltou aqui, vou colocar aqui para vocês, é o giro de estoque. Né? O que o giro de estoque faz? Ele fala, né, o número de vezes que o estoque se renova num determinado período de tempo. Né? Num determinado período de tempo. O que eu estou falando aqui? Se, de repente, se o giro de estoque, o cálculo, deu lá 10, significa que em 6 meses, esse período de tempo aqui determinado, vamos supor que seja 6 meses, você vai, e o resultado foi 10, você vai dizer assim, olha, o meu estoque do produto X, né, ele se renovou totalmente 10 vezes num período de 6 meses. Tá? É isso que acontece. E dentro da banca, que vocês têm, que é a banca dos concursos, do CESP, ele fala muito em rotatividade. É a mesma coisa, tá, gente? Giro de estoque, rotatividade. Está falando a mesma coisa. É a velocidade com que a mercadoria gira, a velocidade da rotatividade desse produto dentro do estoque da empresa. Quanto maior o giro, melhor para a empresa, mostra que ela está faturando mais. Né? Mas essa velocidade de saída, ela tem que ser muito próxima, né, da velocidade de entrada. Porque se você tiver uma velocidade de entrada, se você tiver aqui, né, se você tiver né, uma entrada de mercadoria aqui, vixe, minha torneira hoje ficou horrível, né, gente? É o tempo. Por favor, tá? Vocês não olhem que é o tempo aí que eles estão me pressionando lá. Mas eu tenho aqui, né, a minha velocidade de entrada, se ela for maior do que a minha velocidade de saída, eu vou ter um estoque muito alto. Eu vou ter acúmulo de estoque dentro da empresa. E a empresa não quer isso. Ela não quer ter estoque alto. O objetivo da empresa é ter um giro alto. Tá? Esse é o objetivo da empresa. Se a velocidade for baixa, mas a minha saída for alta, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter falta de estoque, vou ter problema de suprimento dentro da empresa, que é o objetivo da gestão de materiais, é suprir todos os setores. Como é que eu posso produzir se eu não tenho matéria-prima? Vou comprometer todo o meu processo produtivo. Okay? Então, a velocidade não pode ser maior e menor. Tá? Tem que ser muito parelha, muito igual. E além do giro de estoque, nós temos também aí a taxa de cobertura como um outro indicador. Tá? A taxa de cobertura, você também vai ouvir falar como, né, cobertura de estoque nas bancas e também como antigiro. Tá? Vai ouvir falar também como antigiro, está assim nas bancas. O que ele quer dizer? É o número de dias que você tem de estoque suficiente, né, para te atender durante um tempo sem fazer nenhuma compra. Tá? Então, se eu tenho lá, se o meu antigiro, ou minha taxa de cobertura deu 10 dias, isso significa que eu tenho estoque dentro da minha empresa, por 10 dias, que em 10 dias, se eu não receber nada de mercadoria, eu tenho como ser suprida por esse estoque que eu tenho dentro da empresa. Okay? Isso é o antigiro, isso é a taxa de cobertura, quer dizer, a minha empresa está coberta por 10 dias. Tá? Se vocês lembrarem de coberta, como cobertura, sono, né, frio, vontade de dormir, sei lá, vocês
fazem uma relação e vocês vão acertar, não vão errar mais, tá? E o antigiro, né, é igual a taxa de cobertura aí, que é o que sempre está confundindo, ok? E aí, transporte, nós vamos para o transporte, que é o nosso último, então, dentro do nosso ciclo de materiais, nossos transportes aqui, que nós temos o quê? Nós temos 5 modais. Tá? 5 tipos de modais. Então, chegou no momento do transporte, se é um cliente externo, eu tenho que despachar essa mercadoria para ele, então eu tenho que contratar que tipo de modal eu vou utilizar. Eu tenho um modal rodoviário, né? Eu tenho um modal rodoviário, eu tenho um modal aeroviário, ferroviário, o modal aquaviário, e eu tenho os dutos. Ok? Ah, tá. E daí? Né? E daí que o rodoviário transporta cargas médias. Tá? Ele é direcionado para transportar cargas médias, com pesos médios. O aéreo ele é direcionado para transportar cargas leves. Tá? O ferroviário são cargas pesadas. Tá? O aquaviário vai transportar cargas diversas. E o duto viário vai transportar as cargas específicas. Ok? E aí tem uma pergunta aí na banca, na CESP agora, que caiu nos últimos dias aí, dizendo que rodoviário e aquaviário poderia transportar qualquer tipo de carga. Né? Então, a questão estava errada, por quê? Porque o transporte rodoviário até poderia transportar qualquer tipo de carga, mas numa capacidade muito limitada. Então, né, é somente no peso médio, ela não se refere ao aquaviário aqui, ela é muito limitada. Então, o aquaviário, sim, ele transporta qualquer tipo de cargas e pesos de cargas, ok? Dentro desse sistema de transporte, eu posso usar, né, desse método de transporte, eu posso usar os sistemas modal ou intermodal, né, que nós temos aqui. Então, nós temos o intermodal, vamos começar falando pelo intermodal. Tá? E nós temos o multimodal. Tá? Olha só. Para ficar bem fácil para você não se confundir mais, porque é muito fácil de se confundir aqui no intermodal e no multimodal. O que um quer dizer e o que o outro quer dizer. Os dois estão falando que você pode integrar diversos modais para realizar um transporte, para transportar qualquer tipo de mercadorias. Tá? Você pode utilizar, pode integrar aí qualquer um desses modais aqui, ou até todos, né, se for possível, para transportar a mercadoria. A diferença não está aí. A diferença é que o intermodal, que aí você marca o inter e aí você grava individual, né? Que aí você não esquece mais, é que o intermodal, o documento fiscal dela não é único, é um para cada modal que você for utilizar. Se você vai utilizar, vai partir do rodoviário, vai pegar depois o aéreo, vai pegar o ferroviário, você vai trocar de documento fiscal, né, de transporte em cada uma desses modais aqui. Okay? Então, você não vai andar com o mesmo documento fiscal. Já o multimodal, ele gera o quê? Além de ser a integração de todos os transportes, ele também possibilita o gerenciamento único da cadeia, tá? Da cadeia de transporte, quando ele te possibilita ter um único documento. Tá? Então, você único documento, inter, individual. Você não esquece mais e, por favor, não me erre mais essa questão na prova. Né? Depois vocês vão encontrar para mim que vocês acertaram, né? Porque é bem gravar aí uma regrinha para vocês não esquecerem, beleza? Ok. Então, pessoal, terminamos aqui a parte de transporte, tá? de gestão de materiais. E é importante vocês saberem que gerir materiais, toda essa parte de gestão de materiais, ela não é feita somente por máquinas, ela é gerida por pessoas. Então, a gente entra um pouquinho agora falando de gestão de pessoas. Como que essas pessoas se relacionam com todo, né, esse processo aqui, né? Vamos aqui, gestão de pessoas. Eu tenho aqui todo esse trabalho, toda essa gestão de materiais, tudo isso que eu mostrei aqui, nada mais é do que né, um processo produtivo que eu tenho aqui dentro da organização. Ela serve para poder
né, suprir os materiais dentro do processo produtivo. A gestão de pessoas tem como a organização, né, ela tem como a organização um relacionamento com alguns parceiros. A organização ela se relaciona com alguns parceiros. Tá? Esses parceiros eles podem ser diretos, né, e indiretos, certo? Os diretos são quem? Os indiretos são, né, são os fornecedores, são os acionistas, né, são os colaboradores e são também os clientes. Esses são os parceiros diretos da organização. Os indiretos eu tenho, né, o governo, a sociedade e a mídia. Então, esses parceiros, eles se relacionam diretamente, né, com a organização. Dentro da questão que nós estamos vendo de gestão de materiais, pegando esse gancho aqui para a gente ver como que se relaciona aqui, vamos pegar ali os fornecedores, o acionista, os colaboradores e os clientes. Eu vou explicar rapidinho cada um e vou trabalhar mais pontuadamente com vocês com os colaboradores, né? Que é a parte de pessoas. Tá? Então, eu tenho aqui o fornecedor, ele oferece para o processo produtivo, para a organização, ele oferece matéria-prima e insumos. O que ele espera em retorno disso? Ele espera ter uma fidelidade enquanto seu consumidor. Os acionistas oferecem para a organização, o que ela oferece? Capital, dinheiro, não é? Para que ela possa investir em todo o seu parque produtivo, máquinas, treinamento, né, capacitação e tudo mais. O que ela espera em troca disso? Ela espera ter lucratividade, é o que ela espera em troca, é o retorno dela. Os colaboradores oferecem o quê? Mão de obra, né? Oferecem o conhecimento, as habilidades, toda a competência técnica que ele tem. E o que ele espera em torno disso? Ele espera uma remuneração, não é verdade? E os clientes, eles oferecem o que? Eles enquanto cliente, porque eles buscam, né, ter um atendimento junto com a empresa, produtos, e eles esperam receber de troca um quê? Preço, qualidade, prazos, né, esse tipo de atendimento. Então, os colaboradores, que eu coloquei para vocês que ele se relaciona quando ele oferece mão de obra, né? E ele espera, então, a remuneração em torno disso. Ok? Muito bem. Aí nós temos aqui, do outro lado, né, aonde que ela se envolve, né? Toda junto com a organização. Então, eu tenho aqui as pessoas, tá? Eu tenho aqui a organização, tá? As organizações. Então, olha como é que ela se relaciona. As pessoas, elas dependem, né, das organizações para quê? Elas dependem para quê? Para ter a sua remuneração. Porque a remuneração é o que vai realizar os sonhos da vida dela. É o que vai propiciar para ela, né, todo um crescimento, qualidade de vida. A organização, elas dependem diretamente das pessoas para obter o quê? Para obter matéria-prima, produtos, né, para poder ter competitividade, né, para ter o que mais? Para ter lucro, para se posicionar no mercado, né, para ter um posicionamento. Ela depende das pessoas em sentido, né, em função disso. E aí ela tem uma relação, então, aqui é mútua, a relação delas, de dependência, né, e aí também é uma questão recíproca aqui, né, de dependência delas também, de dados. Então, gente, quando a organização consegue se relacionar com as pessoas, com a organização, nesse âmbito desse fluxo aqui, de uma forma que todo mundo fique satisfeito, né, nós temos o quê? Nós temos o que nós chamamos de equilíbrio, tá, organizacional. Agora, é fácil manter o equilíbrio organizacional, né? Aí é que entra a questão de você manter os funcionários motivados sempre, né? Porque um funcionário, um colaborador motivado, né? Ele vai trabalhar sempre em prol da empresa, sempre em benefício da empresa, sempre visando que a empresa obtenha o lucro máximo, né? Quando você tem uma pessoa motivada e comprometida,
né? Comprometida. Você consegue, então, fazer que você tenha essa relação desse equilíbrio organizacional. As coisas são amarradas uma com a outra, não tem como você desassociar. Agora, como que eu consigo me manter motivado e comprometido, né, com um gerente? Não, eu vou me conseguir ser motivado e comprometida se eu tiver um líder. Já estou terminando. Calma aí, senão vocês vão ficar com a matéria pela metade, vão ficar bravos comigo, né? Olha só, vocês vão ter um líder, tá? E para encerrar, gente, eu vou dizer para vocês que o líder, a diferença entre um líder e um gerente, tá? Então, eu tenho aqui. Aí eu tenho o gerente, a gerência, e eu tenho o líder, né? O líder, o gerente, ele vai somente administrar, né? O líder não, o líder vai inovar sempre e vai inovar nos processos também. Ele não vai ficar sempre se resgatando a desempenhos que passaram, né, antigos. Não, ele quer saber de inovação, de métodos novos, diferentes, que vão colocar ele numa posição de competitividade muito além do que aquilo que ele está tendo, né, atualmente. Aí ele vai fazer o quê? Ele prioriza tarefas. Né? O líder não, vai priorizar sempre as pessoas. Quando ele consegue fazer isso, eu tenho um funcionário comprometido e tenho um funcionário motivado. Né? Então, e aí eu tenho também uma gerência de curto prazo, que sempre volta para curto prazo, um líder que sempre está voltado para longo prazo, para resultados de longo prazo, né? E terminando agora, definitivamente... Né? O gerente, ele exerce o controle e o líder, ele faz o quê? Ele inspira a confiança. Ok? Então, quando eu consigo inspirar a confiança, quando eu consigo ter funcionário comprometido, eu consigo ter um funcionário motivado, eu consigo ter um equilíbrio organizacional e ter um relacionamento recíproco e mútuo entre esses dois setores dentro da gestão de pessoas. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido que a aula foi, para mim, foi muito legal. Para vocês também, você que está em casa aí, obrigado por estar conosco até agora. Sucesso para vocês, até a próxima, né? Espero resultados positivos aí no concurso, beleza?